Minha esposa e eu tivemos que explicar ao vizinho que nosso cachorro faz parte de nossa família e eles não podem ficar com ele. Há pouco mais de um ano, quando meu vizinho se mudou para a casa ao lado da nossa e as coisas pareciam ótimas, seus filhos eram legais e no geral pareciam fazer parte de um lar normal e amoroso. Eles eram pessoas peculiares mas legais, sempre dispostas a ajudar, desde a instalação de uma porta de tela até desfrutar de uma cerveja e uma conversa decente sobre melhorias na casa. Um dia as bandeiras vermelhas começaram a aparecer. O Halloween chegou alguns meses depois que eles se mudaram e podíamos ouvir todos os tipos de batidas vindo do lado da casa em que eles estão ligados. Pensávamos que eram apenas as crianças brincando e se divertindo até que o pai me ligou chorando no telefone sobre como ele estava com tanta raiva que eles não foram convidados para uma grande festa na casa ao lado. O dono daquela casa tem uma política com todos os vizinhos. Se a porta da minha garagem estiver aberta, fique à vontade para entrar e se juntar a nós. Você está sempre convidado, mas ele ainda não sabia disso. Algumas semanas depois, seus filhos tiveram a ideia de que nosso cachorro deveria passar a noite com eles e começaram a pedir para passear com ele às vezes, que a princípio achamos fofo e foi. Até que um dia, quando as crianças perguntaram sobre ter uma festa do pijama canina de vez em quando, a mãe deles me puxou para longe da minha esposa e disse que era muito injusto que tivéssemos nosso cachorro a semana toda, e que eles tivessem que fazer seus horários para vê-lo em nossas vidas e quando estávamos em casa, eu realmente não tinha ideia do que dizer. Mas então ela se dobrou insistindo que a família deles deveria ficar com ele nos fins de semana porque eu trabalho em turnos e posso vê-lo a semana toda o quanto eu quiser. Nosso relacionamento com eles acabou depois que pegamos um de seus filhos arranhando nossos carros acidentalmente e eles nos disseram para chamar a polícia quando tentamos avisá-los do que aconteceu. Não queríamos dinheiro ou que isso fosse consertado, apenas queria que seus filhos fossem mais cuidadosos. Seu quintal agora é nosso parque. Meu parceiro e eu compramos a casa ao lado do meu melhor amigo. Eu morei com ele por quase uma década quando seus filhos eram bebês, então eles viam minha casa como uma extensão da deles e entravam e saíam o dia todo, todos os dias. Eu tenho um horário mais flexível do que ele e sua esposa, então eu os tenho de manhã, depois da escola e nos dias de folga. Eu tinha uma piscina no meu quintal e como os filhos do meu amigo ainda eram pequenos, instalei uma tampa retrátil e verifiquei se ela estava trancada para que eles não pudessem abri-la. O quintal do meu amigo tinha um daqueles fortes de madeira, parede de escalada, conjunto de balanço e uma grande caixa de areia. Ao longo do ano passamos a maioria das noites ao ar livre, grelhando, bebendo e vendo as crianças brincarem, nadarem ou o que quer que seja. Num dia de verão cheguei em casa do trabalho um pouco mais cedo do que o normal e comecei a me preparar para o jantar. Ouvi uma batida na porta dos fundos, o que foi estranho já que os filhos do meu amigo nunca batiam. Fui ver quem era e descobri uma mãe e dois filhos que pareciam ter entre 5 e 7 anos. Quando abri a porta, ela me informou que seus filhos precisavam usar o banheiro e que eu precisava sair e tirar a cobertura da minha piscina. Fiquei confuso e pedi que ela repetisse, e ela disse que seus filhos precisavam fazer xixi, que estavam com calor e entediados de brincar na caixa de areia, então eu precisava abrir minha piscina. Perguntei a ela por que ela estava no quintal do meu amigo e o que a fez pensar que seus filhos eram bem-vindos para nadar na minha piscina ou usar meu banheiro. Ela ficou muito mal intencionada e me disse que havia se mudado para a casa atrás de nós e que via os filhos do meu amigo virem o tempo todo e eu abri a piscina para eles. Ela insistiu que como eu estava disposto a abrir minha piscina para as crianças da casa ao lado, também deveria abri-la para as crianças que moravam atrás de mim. Tentei explicar a relação entre a família do meu melhor amigo e a minha. Ela alegou que não importava que eu os conhecesse desde o nascimento e praticamente os ajudasse a criá-los. Eu só precisava conhecer os filhos dela também e tudo ficaria bem. Eu disse que não e fechei a porta na cara dela. Ela passou um tempo batendo e me xingando pela janela e depois fez os filhos fazerem xixi em uma floreira ao lado do pátio. Como eu ainda não reagi, ela levou os filhos de volta ao quintal do meu amigo para brincar no balanço. Mandei uma mensagem para ele para que ele soubesse o que estava acontecendo. Ela entrou no quintal bem no momento em que ele estava deixando seu cachorro no quintal sem perceber os visitantes indesejados. A mãe começa a gritar e sobe no forte deixando as duas crianças nos balanços. Ela começa a exigir que ele coloque o cachorro para dentro e como meu amigo ousa deixar seus cachorros entrarem em seu próprio quintal quando os filhos dela estão claramente brincando lá. Ela diz que vai chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, ela começou a falar sobre como seus filhos estão apenas procurando amigos, e os filhos do meu amigo estão de alguma forma intimidando seus filhos, mesmo que nunca tenham se conhecido, que ele a convidou apenas para deixar seus cachorros atacarem seus filhos e blá blá blá. Eles eventualmente a levam de volta para sua própria propriedade.
Então voltam mais tarde para nos dizer que a avisaram sobre voltar. Ela morou naquela casa por quase um ano antes de ela e o marido se divorciarem. Durante aquele ano tive que substituir a trava dos controles da cobertura da piscina 3 vezes, pedir a uma empresa que removesse um portão na parte de trás da minha propriedade, e eventualmente pagar uma empresa de segurança para verificar no quintal sempre que estivéssemos ausentes por mais de algumas horas. Encontramos ela e seus filhos em nossos quintais várias vezes, mas ela ia embora quando chegávamos em casa. O que finalmente resolveu o problema foi meu parceiro pegá-la na piscina. Ela disse a ele que conhecia o dono da casa e que ele havia dito a ela que não havia problema em nadar. Ele disse a ela que era casado com o dono da piscina e que não é permitido nadar. Ela aparentemente teve uma reação ruim ao perceber que estava imergindo seus filhos em água e a Gui nunca mais voltou. Minha vizinha ficou brava porque eu tirei minha camisa na minha própria casa. Então quarta-feira eu estava doente, tive febre e me senti muito mal, então passei a maior parte do dia deitado na cama, mas por volta do meio-dia mudei para o sofá da sala porque estava ficando muito quente no meu quarto e estava fresco na sala de estar. E algum contexto, nossa sala de estar é preenchida com grandes janelas que apontam para a rua e para a casa do meu vizinho, então fui para o sofá e ainda estava com calor, então tirei minha camisa. Nesse ponto eu estava apenas vestindo shorts curtos e meu sutiã, então eu estava deitada por alguns minutos quando houve uma batida na porta e minha mãe foi atender. A sala fica ao lado da porta, então não foi difícil ouvir a conversa. Aí minha mãe abriu a porta e a vizinha, que vamos chamar de Karen, estava lá e disse: "Oi Susan, como você está? Vim dizer para você dizer à sua filha para se cobrir." Minha mãe então disse razoavelmente: "Com licença", ao que Karen respondeu: "Sim, é meio nojento o que ela está fazendo se expondo assim." Minha mãe, agora um pouco menos paciente, disse: "Oh, desculpe, não sabia que você poderia me dizer o que fazer com meus filhos em minha casa." Karen então respondeu: "Ah não é isso que estou tentando fazer. É só que o escritório do meu marido fica do outro lado da sua janela e é difícil para ele se concentrar no trabalho quando há um adolescente nu do outro lado de sua janela." Minha mãe, tão perplexa quanto eu, disse: "Ok, 3 coisas. Primeiro, minha filha não está nua, e mesmo que estivesse não importaria porque ela mora aqui e pode usar o que quiser. Em segundo lugar, o que seu marido, um homem de 45 anos, está fazendo olhando para minha filha de 17 anos? E em terceiro lugar, saia da minha propriedade porque terminamos aqui." E com isso minha mãe bateu a porta na cara de Karen. Não tivemos notícias deles desde então e na sexta-feira minha mãe comprou cortinas para as janelas da sala. Então sim, esse foi meu encontro com nossos vizinhos. Vizinha chama a polícia quando eu não daria bife para o filho dela. Isso aconteceu talvez cerca de um ano atrás, antes de toda a pandemia começar. O tempo estava bom e eu tinha acabado de comer alguns bifes de lombo. Não uso minha churrasqueira desde o ano anterior, então decidi que agora seria um bom momento para experimentá-la. Por alguns dias um grupo de trabalhadores da construção civil trabalhou em uma nova casa. Está construído agora e é muito bom, embora muito caro para mim. Mas tinha estado quente ou chuvoso quase toda a duração da construção e eles estavam trabalhando duro o tempo todo. Então resolvi ser legal e depois de passar no local gritei para eles virem buscar comida de graça quando saíssem do intervalo. Eles ficaram incrivelmente gratos. Havia cerca de 5 trabalhadores presentes e 4 deles apareceram para comer um bife enquanto o outro passava. Eu tinha o suficiente para todos, inclusive um para mim, e nos divertimos conversando e nos conhecendo. Um deles era um veterano dos fuzileiros navais no início dos anos 80. Ele é amigo da minha avó agora. Um era até parente do xerife de nosso condado. De qualquer forma, em meio à conversa ouvimos um "com licença" do outro lado da cerca. Minha vizinha é uma mulher de meia idade com um filho super esquisito. Ele era um influenciador que adorava ir às redes sociais e postar sobre seu gosto pela planta e vivia do salário de sua mãe todas as semanas enquanto morava no sofá dela. Ele também estava na casa dos 30 anos. Lá estava ela do outro lado da cerca. A mãe disse: "Meu filho queria saber se ele pode comer um pouco de bife também." Eu respondi: "Desculpe, não tenho mais nenhum." "Mas você tem o suficiente para todos eles." "Sim, eu tenho. Se ele queria um pouco, deveria ter vindo antes." "Não, você deveria ter comprado o suficiente para todos." Trabalhador então tentou dizer: "Olha moça, esse cara era legal o suficiente para cozinhar esse", mas foi interrompido por ela: "Você não tem trabalho que deveria estar fazendo?" Então o trabalhador 2 respondeu: "Estamos no almoço, senhora." Ela logo saiu bufando, mas não antes de gritar que estava chamando a polícia. Eu fui o único que ouviu isso, eu acho. Então perguntei ao parente do xerife se havia realmente alguma coisa pela qual a polícia iria me prender. Claro que ele disse não. Em suas palavras: "Não há leis contra não compartilhar." Perguntei se deveríamos dizer isso a ela e ele novamente disse que não. Novamente em suas palavras: "Seria a maior diversão que eles tiveram no trabalho desde que começaram a construir aquela maldita casa." Nota: eu realmente tinha um bife extra. Eu estava guardando para mais
mais tarde, com certeza depois que os trabalhadores da construção voltaram ao local. Quem deve aparecer senão um policial, sem luzes já que não há emergência, mas ele estacionou em frente à casa da vizinha. Ela e seu filho saíram e cumprimentaram o policial. Saí em meu próprio gramado e ela apontou diretamente para mim. Não consigo me lembrar de tudo que foi dito aqui, mas ela estava me acusando de discriminação porque deixei seu filhinho de 30 anos fora da nossa festinha do bife. Eu juro, foi como um almoço de jardim de infância. O policial obviamente se livrou disso, avisou para ela não envolver a polícia em algo tão ridículo de novo e começou a ir embora. Mas então eu disse: espera, policial, você está com fome? Ele respondeu: bom, ainda não almocei por quê? Então eu disse: posso te oferecer um bife? A vizinha então grita: Eu sabia, você tem mais bife, eu exijo que você dê para meu filho agora. O policial respondeu: e eu exijo que vocês dois voltem para suas casas antes que eu prenda vocês por perturbar a paz e possivelmente assédio. Mas você não pode fazer isso, ele não pode fazer isso, diga a ele, filho. O influenciador disse: eu só queria um pouco de bife. Oficial, você tem que fazer algo sobre isso, este homem está praticando um crime de ódio contra meu filho. Nós dois realmente rimos. O policial disse algo como tenha um bom dia e eu o levei para o meu quintal. Eu tive que dar a ele o bife cru já que ele tinha que voltar em sua patrulha. Mas nós rimos muito. A vizinha e seu filho finalmente voltaram para casa, e toda vez que os vejo hoje em dia, ela faz cara feia para mim, enquanto o filho simplesmente não presta atenção. De vez em quando vejo esse mesmo oficial, e toda vez que o vejo ele pergunta a mesma coisa: você se lembrou de compartilhar hoje? Vizinho tenta entrar no meu apartamento para medir o quarto. Então, isso aconteceu há 3 anos. Eu estava alugando um apartamento no porão que eu adorava. Meus proprietários eram ótimos e morei lá por 3 anos. No meio do caminho eles me disseram que queriam vender o lugar, mas provavelmente não tão cedo já que o marido trabalhava em um navio comercial por 9 meses. Só pedi que me avisassem quando decidissem vender. De qualquer forma, 13 a 14 meses se passam e eles decidem iniciar o processo. Eles me apresentam aos corretores de imóveis e tudo se resolve. Até este ponto tudo está indo muito bem. Os corretores de imóveis me avisam 24 horas antes de trazerem compradores. Posso ficar em casa durante as exibições ou cuidar dos meus negócios. Não tenho reclamações sobre eles ou meus proprietários durante todo o processo. Aí um dia acabei de voltar do trabalho e não estava com vontade de sair de novo. Os corretores vieram com uma família de 5 ou 6 pessoas. Foi avisado, mas esqueci, então decidi ficar. A família consistia em uma mãe, pai, filha adulta e 2 ou 3 filhos. Agora, o fato é que eu morava em uma cidade turística na costa do Mediterrâneo e era verão. As pessoas tentam puxar todos os tipos de contras aqui. O pai disse: eu sei que você disse que alguém morava aqui, mas esperávamos ficar alguns dias para sentir o apartamento. Corretor de imóveis respondeu: o que? Este lugar não está para alugar. Op já mora aqui. Bem, eu não posso comprar algo assim, mas tudo bem, obviamente podemos passar a noite. Eu respondi: desculpe, não, você não pode, eu moro aqui. Ele segue em frente, mede as coisas à esquerda e à direita querendo saber em voz alta se seu guarda-roupa grande vai caber no quarto. Como ele quer comprar um apartamento para a filha porque ela quer fazer faculdade aqui. Eventualmente eles fazem as malas e partem para a praia. Eu os vi mais tarde. A praia ficava a 2 minutos do apartamento. No dia seguinte não havia apresentações agendadas, então decidi fazer uma coisa que todo mundo faz quando mora perto da praia: tirar uma soneca depois do trabalho. Mas antes mesmo de minha cabeça bater no travesseiro ouço alguém descendo as escadas. Havia apenas 2 apartamentos no subsolo e meus vizinhos foram embora por uma semana. Eu me levanto e vou até a porta para espiar. Mas antes mesmo de chegar na metade do caminho alguém mexe na maçaneta e 10 segundos depois começa a bater. Eu estava realmente confuso e apavorado. Vou até a porta, olho pelo olho mágico e eis que é o pai de ontem. Eu não abro minha porta. Eu pergunto: quem é? Ele responde: sou eu, estivemos aqui ontem. O que você quer? Quero medir o espaço do quarto para ver se cabe o guarda-roupa da minha filha. Não, você não vai entrar. Mas eu não posso comprar o lugar se eu não conhecer, é para minha filha. Então ligue para o corretor de imóveis, eles têm todas as medidas arquivadas. Eu não vou deixar você entrar. Vou comprar este lugar e despejar você. Boa sorte, ainda tenho 3 meses de aluguel e você não pode fazer nada sobre isso. Meus proprietários me disseram que se o local for vendido antes do término do contrato, o contrato estabelecerá que não posso ser despejado antes do término do contrato. Eu já tinha um local reservado. Ele então começa a xingar e eu ouço ir embora. Liguei para os proprietários e corretores de imóveis depois disso. Todos ficaram mortificados e preocupados que alguém assim tivesse vindo à minha casa, tentado entrar e ameaçado me despejar.
Afinal, o pai não comprou o apartamento porque os proprietários se recusaram a negociar com ele novamente. Os corretores de imóveis disseram a ele que foi vendido. Até hoje acredito que o plano deles era encontrar um lugar para passar alguns dias de férias grátis sob o pretexto de comprar o lugar para a filha. Ainda tive que improvisar webcams pelo apartamento para ficar de olho enquanto estava no trabalho pelo resto da minha estadia lá. Passei o verão inteiro não me sentindo seguro em minha casa. Vizinho chama a polícia, porque estou no meu jardim. Há algum tempo nossa família convidou alguns amigos para um churrasco. Eu tinha 12 anos na época, então fiquei feliz porque seus filhos tinham a mesma idade que meu irmão mais novo e eu. Temos um jardim bem grande, então brincamos de pega-pega, esconde-esconde e etc. Eventualmente começamos a jogar balões de água e brincar com qualquer água que encontrarmos. Naturalmente estamos gritando e berrando até que ouvimos o vizinho gritando por cima da cerca: "Cala a boca!" Rimos disso, mas não prestamos mais atenção. Nós apenas assumimos que eles não estão falando conosco. Continuamos jogando até ouvi-los gritar novamente: "Cale a boca e vá para casa." Não sabíamos o que fazer, então perguntamos aos nossos pais. Eles disseram que é o nosso jardim, então devemos poder fazer o que queremos, certo? De qualquer forma, o vizinho continua a gritar algumas coisas que prefiro não digitar, mas foi mais ou menos assim: "Cale a boca, estou jogando um jogo de cartas com meu filho." Entendemos que eles querem um pouco de paz e sossego, então jogamos mais quietos. Depois de mais um minuto ouvimos ele gritar novamente: "Vou chamar a polícia." Nesse ponto nossos pais ouviram e foram fazer uma pequena visita. Depois de alguns minutos de procrastinação, o vizinho chamou os policiais, que foram incrivelmente prestativos e apenas disseram a mesma coisa: o jardim deles, as regras deles. Vizinha Karen queria que eu desligasse a TV quando a família dela passar no meu apartamento porque o filho dela está de castigo. Acabei de me mudar para um apartamento na semana passada. Até agora todos que conheci de passagem foram legais. Ninguém tem falado muito alto em horas irracionais, discutindo uns com os outros, roubando vagas de estacionamento e outras loucuras típicas de espaços compartilhados. No entanto, encontrei uma vizinha Karen e seu filho de 6 anos. Meu apartamento é uma daquelas unidades no térreo com outros 2 andares no topo. Como tal, o topo da parede do meu pátio está nivelado com o caminho a pé. Se eu tiver minhas persianas abertas, você pode facilmente ver minha sala de estar e cozinha. Isso honestamente não me incomoda. O tempo está finalmente muito bom aqui, então depois do trabalho ontem abri a porta de correr do pátio e as persianas para deixar o ar mais fresco entrar enquanto jogava Minecraft. Depois de um tempo pude ouvir algumas mulheres conversando do lado de fora algumas unidades abaixo, apenas bate-papo geral. Também ouvi uma criança menor correndo, mexendo no cascalho ao longo dos caminhos e geralmente apenas sendo uma criança entediada enquanto a mamãe conversava com a amiga. Realmente não é grande coisa. Então aconteceu. Ouvi uma das mulheres chamar pelo garoto: Jason, vem aqui." Karen veio pisando forte até ele e puxou seu braço para forçá-lo a olhar para ela enquanto ela gritava na cara dele sobre respondê-la e não assistir TV, especialmente a de outra pessoa. Eu pensei que o jeito que ela estava agindo era um exagero, mas ignorei. Ele não é meu filho e eu não sou um pai. Eu prestei atenção se as coisas piorassem, mas não olhei diretamente. Eu só olhei quando ela me chamou para se desculpar por seu filho. Nota: não por seu comportamento. Eu disse que estava tudo bem. Karen o levou de volta para sua amiga e elas continuaram conversando. Eventualmente o garoto começou a brincar por perto novamente. Logo ele estava de volta ao meu pátio olhando para me ver jogar. Logo depois ouço Karen gritar com ele novamente. Desta vez ele se encolheu e ficou congelado olhando para ela. Foi forte. Partiu meu coração ver os efeitos do abuso em ação. Desta vez eu pulei e fui até a porta do meu pátio. Ela já estava com ele gritando novamente. Tentei interpor para dizer que realmente não me importava que ele estivesse me vendo jogar. É aqui que entra o aspecto de Karen. Ela se virou para mim de uma doçura doentia e gentilmente explicou que o querido Jason estava de castigo e não tinha permissão nem para olhar para a TV. Eu disse que chatice cara para ele em solidariedade. Ela não gostou que eu me dirigisse a ele e não a ela. Eu também acho que ela não gostou que eu mostrasse simpatia a ele em vez de instantaneamente ficar do lado dela. Embora eu não tivesse ideia de por que ele foi punido em primeiro lugar, eu não duvidaria se fosse algum motivo estúpido e inexistente da parte dela, ou ela sendo incomodada por comportamentos infantis normais. Ela então me perguntou algo que me surpreendeu. "Você pode, por favor, desligar a TV quando estivermos aqui fora? Normalmente estamos aqui fora por algum tempo por cerca de 1 hora por dia. Ou você pode simplesmente fechar a janela e as persianas." Fui criado para quase dizer: "Ah, claro, sem problemas." E ia fazer isso, mas então parei e pensei: o quê? Me dizendo o que fazer na minha casa? Estou tentando ter uma ideia mais brilhante. Eu disse a ela que não vou. Ó garoto, essa com certeza é a palavra-chave dela. Eu pensei que ela iria estender a mão e me sacudir e gritar comigo como se eu fosse seu filho. O olhar estava tão instantaneamente irritado. Ela explicou novamente a situação esperando que eu cooperasse desta vez. Ela expôs seu
caso e ela fez a exigência novamente. Eu novamente disse a ela que não. Cheguei em casa para relaxar e é assim que faço. Ela me perguntou se eu tenho filhos. Estou totalmente livre de filhos e de acordo com as leis da paternidade meus pensamentos e opiniões são completamente instantaneamente inválidos. Eu disse a ela que não e ela sorriu. Eu pensei assim, eu estava pronto para uma palestra sobre como lidar com crianças adequadamente ou algo assim. Mas ela apenas empurrou o filho de volta para outra mulher que presumi que ainda estivesse lá. Ela disse alguma coisa no caminho, mas eu realmente não ouvi, então não sei se foi para mim, seu filho ou sua amiga. Talvez até resmungando para si mesma. Eu não tinha visto aqueles dois antes de ontem, mas aparentemente eles estão lá fora por pelo menos 1 hora por dia nessa época. Há uma piscina, algumas churrasqueiras e uma área gramada fora da minha unidade entre as unidades ao redor. Eu consigo ver todos os bons cachorros passando e isso faz o meu dia. Eu realmente espero que ela não cause problemas para mim. Eu só quero viver lá e não ser incomodado. Eu simplesmente não entendo como ela pensa que pode pedir a um estranho para desligar a TV em sua casa porque ela está punindo seu filho na casa dela. Tipo, não funciona assim. Estou orgulhoso de mim mesmo por ter me mantido firme por mais breve que tenha sido o encontro. Eu me preocupo com o garoto embora. Gostou dos relatos? Se gostou, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e assista mais clicando no vídeo que vai aparecer agora. Obrigado por assistir.